Muito bem, vamos falar agora de forma bem objetiva e direta com a nossa economista, a Rita Mundim, a quem eu dou muito boa noite. Rita, tudo bem? Ei, Leandro, boa noite. Rita, a companhia aérea Azul anunciou hoje que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, né? As ações despencaram e estão valendo pouco mais de R$1. Como é que fica a situação da empresa agora, hein, Rita? Pois é, Leandro, a Azul e a Gol estavam num processo já adiantado de fusão operacional que traria muitas vantagens para as duas, uma sinergia muito grande de operações. E essa provável fusão, por enquanto, deixou de existir. Além disso, a Azul será retirada de todos os índices de bolsa, ou seja, ela vai perder liquidez. Então, quando uma empresa perde liquidez no mercado, a capacidade dela de alavancar recursos, de captar recursos no mercado de capitais, diminui muito. Ela deixou de ser referência em índice, ou seja, ela foi rebaixada porque ela entrou em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no pré-mercado, quando houve o anúncio do pedido de recuperação judicial, as ações chegaram a cair 30%. Portanto, a situação do Azul não é nada fácil. A empresa está confiante, vamos ver o plano de recuperação que ela tem que apresentar. Mas para o setor aéreo brasileiro é preocupante, porque a Gol também teve um pedido de recuperação judicial. Ou seja, o dólar, taxa de juros, isso tudo está corroendo as margens das empresas. E no caso das empresas aéreas, a taxa de câmbio pesou também muito. Portanto, é um cenário difícil para as aéreas brasileiras. A gente já está aí, né, com o caos da logística dos Correios, agora nós vamos ter o caos da logística aérea. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e o plano de recuperação que a Azul vai apresentar. Agora, Rita, o Brasil criou pouco mais de 257 mil empregos formais em abril, né, deste ano, marcando o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2020. Isso representa um aumento de 7% em relação a abril do ano passado. E foi o setor de serviços que liderou as contratações. O que isso impacta na nossa economia, hein, Rita? Pois é, Leandro, o pessoal do Banco Central essa noite não vai dormir muito bem, não. Porque apesar da taxa de juros estar nas alturas, né, 14,75%, essa política de auxílios, né, de benefícios fiscais aliadas a aumento de oferta de crédito com o consignado privado, e como eu tenho dito aqui, tenho insistido, isso está alavancando o consumo das famílias. E por isso que o setor de serviços está tão forte na geração de empregos. Só que esse crescimento, ele não é sustentável. Então, ele é um crescimento induzido pontualmente, porque é impossível que você tenha saúde financeira para continuar se financiando com a taxa de juros nesses níveis. Então, esse crédito está deixando as famílias inadimplentes. Então, a inadimplência está chegando nas famílias, a inadimplência está chegando nas empresas. 33% das empresas no Brasil se encontram inadimplentes, 70% das famílias. E a gente vê, parece coisa de doido, né? O Brasil é aquele país onde você não consegue entender a lógica. Porque, puxa vida, com a taxa de juros, a terceira taxa de juros mais alta do planeta, como que a economia gera tantos empregos assim? É porque está havendo essa indução através dessas duas fontes principais, auxílios e crédito. Só que isso não é sustentável. E a gente vê que o setor de serviços, que é o que dá mais dor de cabeça para o Banco Central controlar a inflação, é ele que está puxando essa geração de empregos. Eu repito, esse crescimento dos serviços, esse crescimento que a gente vê, né, nos números das vendas ao varejo, isso aí está sendo puxado por esses dois motores, sendo que o crescimento sustentável
sustentável sempre é puxado pelo investimento, pelo aumento na capacidade produtiva do país, e esse aumento da capacidade produtiva do país é que gera emprego, que gera renda, que gera consumo. Aqui não, nós estamos crescendo de forma artificial, que não se mantém, não se sustenta por programas de benefícios que quebra o governo no médio e no longo prazo e um crédito num nível extremamente elevado da taxa de juros que quebra as famílias e que quebra as empresas. E o Banco Central não tem condições, com a economia aquecida, com o mercado de trabalho aquecido, com o consumo das famílias aquecido, de reduzir a taxa de juros. Rita, vamos ver agora uma fala do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, que afirmou que hoje a pasta avalia medidas alternativas às anunciadas na semana passada sobre o IOF. O tema foi debatido em reunião no Ministério da Fazenda, que contou com a participação de Fernando Haddad e de CEOs de alguns dos principais bancos do país. Vamos ver. As premissas foram colocadas do nosso lado, né, tanto do ponto de vista regulatório quanto fiscal. A Febraban e os principais bancos privados do país trouxeram como isso impacta as suas operações, o mercado de crédito brasileiro, de maneira legítima, a gente sensível, abertos a esse diálogo, como eu mesmo quinta-feira, nós vamos nos debruçar sobre as alternativas. As alternativas que estão colocadas na mesa, tanto pela Febraban quanto pela minha própria equipe no Ministério, para que a gente faça uma avaliação cuidadosa, célere, mas faça uma avaliação do que é melhor para o país nesse momento. Rita, há chances de o governo recuar diante da pressão dos bancos? Olha, para você ver, né? Até os banqueiros estão reclamando. Por quê? Se você tem um aumento no imposto sobre operações financeiras, você acarreta e pode acarretar, segundo dados da Febraban, um aumento de até de 15% a 40% no crédito. Então, isso vai aumentar a inadimplência. Ontem eu falei aqui que esse imposto é regulatório. Ele não foi criado para o governo arrecadar mais. Ele foi criado para o governo regular o fluxo de crédito e o fluxo de câmbio. E o que está acontecendo é que nessa fome arrecadatória do governo, ele está usando o instrumento errado. E isso vai causar um nó muito grande no setor produtivo. Nós dissemos ontem, você lembra, todo o setor produtivo representado no Congresso, as frentes parlamentares dos setores produtivos, assinaram um documento. Então, o setor produtivo em peso pede, pelo amor de Deus, para não aumentar ainda mais o crédito. E até os banqueiros estão com medo desse aumento, por quê? Se aumentar demais a taxa de juros aí pelo custo do IOF, 40% de aumento no crédito, 15% vai aumentar a inadimplência. E os bancos já estão convivendo, nós acabamos de falar aqui da recuperação judicial da Azul. Nós falamos também aqui da queda nos lucros do Banco do Brasil pelo aumento das recuperações judiciais no agro. Ou seja, as empresas não estão tendo margem operacional para pagar os custos financeiros. Então é um absurdo. E aí a gente vê o governo estimular crédito, o governo estimular consumo através de benefícios para poder deixar a economia aquecida. É um contrassenso. E ao mesmo tempo, esse mesmo governo deve anunciar, segundo o presidente Lula, novas linhas de crédito para motoristas de delivery, motoqueiros, para casa. Tá aí, vem mais outro pacote aí. Não dá para entender. O governo não entende o que ele está fazendo ou o que ele quer. Porque ao mesmo tempo que ele estimula esse consumo, com essa taxa de juros, com esse aumento do IOF em cima de operações de crédito e no câmbio, ele vai quebrando as famílias e quebrando as empresas, que é quem produz, quem trabalha, é a mão de obra e é quem organiza os fatores de produção para entregar a riqueza, a prosperidade do país. Está tudo errado. Rita, ontem eu estava em um shopping aqui em São Paulo e uma mulher, uma senhora, chegou para mim e falou, ora, falando sobre economia, e ela disse, eu tive que juntar dinheiro, dividir no cartão para comprar um pacote de viagens lá para o exterior, dividi em várias vezes no cartão, me programei toda com a família para levar os netos e tal, e agora eu tenho que gastar também mais dinheiro para poder comprar moeda. Né? O governo quer ainda arrancar um pedacinho do imposto para poder, na compra de moeda lá fora. Então, até para se divertir lá fora, eu vou ter que pagar mais. Então, isso também chateou a classe média, né? A questão do aumento do IOF.
Obrigado, viu, Rita? Olha, ô Leandro. Oi. Ô Leandro, você tocou num ponto. O governo está tirando, com essa carga tributária, a nossa liberdade. A liberdade da gente viajar e a liberdade da gente aplicar dinheiro no exterior. A liberdade do nosso dinheiro ir e voltar. Porque para ir e para voltar tem que pagar e pagar muito caro. Então isso influi na minha liberdade de escolha do que fazer com a minha renda. Quanto mais imposto, maior é a liberdade do indivíduo e das empresas. Ok. Rita, obrigado, viu? Até amanhã, querida. Grande abraço. Tchau. Até amanhã.